Olá, paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao meu canal É Tempo de Aprender. Eu me chamo Evangelista Fábio Gouveia. Nesta oportunidade, nós vamos estar falando sobre o significado da palavra unção. Você sabe o que é unção? Sabe o objetivo da unção na sua vida? Então é isso que nós vamos aprender neste vídeo. Mas antes eu quero te pedir que deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sino de notificação e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso vai estar nos ajudando no crescimento desse canal. Então, dito isso, vamos para o que nos interessa. Queridos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo de número 18, é o texto que eu quero usar como base para estarmos falando sobre a unção de Deus nas nossas vidas, ou sobre o significado de unção e o objetivo de Deus nos ungir. Está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então nós vamos, baseado nesse texto, falar um pouco sobre o conceito unção e o objetivo da unção. Então, primeiro, antes de tudo, antes de qualquer coisa, a palavra ou o termo unção é um termo com origem no latim, ungere, e significa untar. Então, unção, na verdade, é o efeito de untar com algum produto oleoso alguma parte do corpo. Literalmente, unção é derramar o óleo sobre alguma parte do corpo ou sobre alguma coisa. Então, isso é unção. É quando o óleo ele é derramado sobre alguém ou sobre alguma coisa. Por exemplo, no Antigo Testamento, 3 classes de pessoas eram ungidas: o sacerdote, o profeta e os reis. O sacerdote, ele era ungido, ou seja, se derramava o óleo sobre a cabeça do sacerdote para consagrá-lo no exercício do ministério sacerdotal. A mesma coisa acontecia com o profeta, com o homem, quando era escolhido para ser profeta. Derramava sobre ele o óleo, e ele era reconhecido oficialmente como mensageiro de Deus. Da mesma forma, o rei, quando era escolhido para governar o povo de Israel, então se derramava o óleo na cabeça desta pessoa que era escolhida, e declarava o rei. Assim também acontecia com os objetos. Por exemplo, os objetos do templo, eles eram consagrados, ou seja, se derramavam sobre ele o óleo e consagrava aquele objeto ao Senhor. Aquele objeto passava a ser de uso exclusivo apenas do templo, passava a ser de uso sagrado, e não se podia utilizar aquele objeto com outras finalidades a não ser na obra do templo. Mas no Novo Testamento, o que me chama muita atenção é que no Novo Testamento essa unção ela ganha um sentido especial. Primeira coisa que eu preciso saber, que no Novo Testamento a unção não é para uma classe seleta de pessoas especiais. A unção de Deus é para todos os crentes salvos na pessoa de Jesus. Então isso é uma informação maravilhosa. A segunda coisa é que a unção, na verdade, ela é uma capacitação dada por Deus, por meio do Espírito Santo, para realizarmos a tarefa que sem esta unção seríamos incapazes de realizarmos. Nós temos uma frase no meu pentecostal que diz que a unção de Deus faz toda a diferença na vida de um crente. E é verdade. Então a unção ela tem esse sentido de um poder capacitador. Ela nos capacita a realizarmos a tarefa que a nós foi confiada por Deus. Que sem essa unção jamais teríamos condições de fazermos ou de realizarmos essa tarefa. É por isso que Deus ele nos ungiu. Então a unção de Deus, ela além de ser o seu significado literal,
derramar o óleo sobre alguma parte do corpo, ela também tem este sentido, né, de poder capacitador. Então, é essa capacitação que Deus ele dá ao crente, para que o crente exerça a tarefa que a ele foi confiada. É por isso que eu escolhi esse texto aqui de Lucas 4, versículo 18, e nós vamos analisar muito bem esse texto. Então, a unção, ela tem um objetivo. A unção não é dada para propósitos fúteis, a unção é dada com objetivo. Então, primeira coisa que você precisa entender, e esse é um conceito que a maioria esmagadora dos pentecostais, eles têm em relação à unção. E olha que eu sou pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Missão. Então eu sou evangelista ali na Assembleia de Deus, mas eu sei que grande parte de nós, pentecostais, a grande parte esmagadora, nós temos um conceito diferente de unção. Muitas vezes o conceito que nós temos é que a unção está no grito do pregador. E na verdade não está no grito do pregador, não está na voz do pregador, não está na voz de quem canta. A pessoa canta bonito, né? Mas que pessoa ungida, né? Outros têm esse mesmo conceito. O que aconteceu na igreja? As pessoas estão rodopiando, as pessoas estão correndo, falando língua estranha, mas que unção. Mas unção não é isso. Então esse é um conceito errado que as pessoas têm de unção. Unção não é isso. Então, pelas escrituras, o que seria unção? Então nós vamos observar aqui o texto de Lucas capítulo 4, versículo 18. Então preste bem atenção. Olha o que é que as escrituras nos diz, que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então eu preciso perguntar para as escrituras, por que que o Espírito Santo ungiu a Jesus? Aí você vai às escrituras, o texto ele vai te dizer o motivo de Jesus ser ungido. Então a unção ela foi dada com um objetivo. E qual foi o objetivo do Espírito Santo ungir Jesus? Por qual motivo Jesus foi ungido? Então o texto ele vai dizer, o Espírito Santo estava sobre Jesus, ungiu Jesus para. Então a unção ela tem esse propósito, a unção ela vem para. A unção é para, ela vem para. Aí você pergunta mais uma vez para o texto, tá bom, o Espírito ungiu a Jesus para, mas para o quê? O texto vai lhe responder. Jesus ele foi ungido para, aí o texto diz, evangelizar os pobres. A unção de Deus ela tem um propósito, a unção de Deus ela tem um objetivo. Deus, quando ele unge o seu povo, ele unge com um objetivo, com um propósito. E é interessante que na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 20, a carta diz que nós temos a unção. No versículo de número 27, do mesmo capítulo, está escrito que esta unção nos foi dada e permanece em nós. É isso que é interessante, nós fomos ungidos, mas por que que Deus nos ungiu? Com um propósito, o propósito de evangelizar os pobres. Você não foi ungido para falar língua estranha no banco da igreja. Você não foi ungido para estar rodopiando na igreja. Você não foi ungido para estar gritando. Você não foi ungido para estar correndo no meio da igreja. O Senhor te ungiu com um propósito. E o propósito da unção é esse aqui. Para que você, para que eu, para que nós, que recebemos de Deus essa unção, cumpríssemos a tarefa de evangelizar. Então foi para isso que Deus nos ungiu, para que eu e você cumpríssemos a tarefa. Nós somos capacitados por Deus para cumprirmos a tarefa que a nós foi outorgada por Ele. Então, para evangelizar os pobres. Seguindo o texto, ele diz assim, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Então existem muitas pessoas que estão cativas, estão aprisionadas e que precisam de uma libertação, precisam ser libertas dessa prisão na qual elas estão.
E quem é que pode libertar estas pessoas? A igreja, quando anuncia o evangelho. Porque o evangelho tem esse poder libertador. Mas a igreja, nós como igreja, recebemos esta unção de Deus com o propósito de evangelizarmos estas pessoas que estão aprisionadas. Então a unção, ela vem com esse propósito de dar vista àquelas pessoas que estão cegas. Paulo escreveu aos Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não lhes resplandeça. Então, de que modo, de que forma os incrédulos terão a sua mente iluminada se eu e você ficarmos de braços cruzados, achando que a unção que Deus nos deu, achando que a unção que recebemos é apenas para gritarmos na igreja, para fazermos movimento na igreja? Não é isso. Você foi ungido para esclarecer para as pessoas que não conhecem a verdade do evangelho. Você foi ungido para levar para elas o evangelho de salvação, a verdade do evangelho. Foi para isso que Deus nos ungiu, com esse propósito. E ele continua dizendo aqui, e para pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, em Atos, no capítulo 10, versículo de número 38, o escritor Lucas, ele escreveu dizendo o seguinte, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então existem pessoas que estão enfermas pela opressão, estão vivendo oprimidas. E a igreja que foi ungida para cumprir a tarefa está de braços cruzados. E as pessoas estão morrendo pela opressão do diabo. Então nós fomos ungidos justamente para isso, para curarmos as pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Então esse é o propósito da unção de Deus na minha e na sua vida. Você não foi ungido, repito, para estar falando línguas estranhas. Você não foi ungido para estar rodopiando no seio da igreja. Você não foi ungido para estar correndo, como muitos dizem, plantando bananeira no meio da igreja. Não, você foi ungido para uma tarefa, a tarefa de proclamar o evangelho de salvação para as pessoas. Então Deus te capacitou para isso. Então que eu e você, que nós cumpramos esta tarefa. O óleo, ele desceu sobre nós. O óleo da unção, nós fomos ungidos. Recebemos a unção. O Senhor nos capacitou para que eu e você, para que nós venhamos a cumprir a tarefa que a mim e a você foi dada por Deus. Eu espero que você tenha aprendido aqui o que é unção e o objetivo da unção. É isso, e que Deus ele possa te esclarecer melhor. Então, mais uma vez, antes de me despedir, eu te peço, em nome de Jesus, que compartilhe esse vídeo, que deixe ali o seu like. Tem muita gente que está esquecendo de deixar o like nos nossos vídeos. O like, o seu like, quando você dá like, isso nos ajuda. Então, não seja apenas um simples observador, não entre apenas para assistir, mas deixe lá o seu like, o seu comentário também é muito importante. Deixe o seu comentário também, em nome de Jesus. Expresse ali o que você achou, né? E dê sugestões também de vídeos e a gente vai estar trazendo aqui os vídeos que você também sugerir, em nome de Jesus. Tá bom? Então fiquem todos na paz e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.